Boa noite, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estaremos vendo o aspecto, a coloração e o cheiro do sêmen. Então, nós começamos a ver, né, o exame do espermograma, já vimos como ele é feito, todos os itens que a gente consegue observar em laboratório. E hoje nós vamos abrir, tá, um pouquinho mais o assunto do aspecto, coloração e cheiro desse sêmen. Sobre o aspecto desse sêmen, ele deve ter uma viscosidade ali normal, até em alguns pontos ele pode ser normal, tá? Esse sêmen vir um pouco grosso, mas não em um período assim, de vez em quando isso ou aquilo acaba acontecendo, mas tá? O seu natural, essa viscosidade do esperma, ele é fundamental justamente para ter ali uma aderência nesse né, colo uterino da mulher, para ter todo o sistema ali correto de motilidade desses espermatozoides, tá? Mas, tá, esse esperma, quando ele é muito grosso, ele atrapalha esse processo de motilidade. Esses espermatozoides podem acabar sofrendo algumas alterações devido, tá, essa pouca, tá, densidade de líquidos ali. Então, ele fica muito espesso. Essa, tá, viscosidade em excesso, ou seja, quando ele fica muito grosso, ele pode ser ali simplesmente porque o homem, tá, naquele período ali, ele não fez uma hidratação correta. Então, ele não bebeu uma quantidade de água que deveria e vai sair com uma viscosidade um pouco mais grossa. E isso, como eu falei, em alguns episódios isolados, é normal, porque, né, como eu disse, bebeu pouca água, é normal que isso acaba refletindo em todo o organismo e, consequentemente, também nesse sêmen. Porém, quando isso tem acontecido, tá, com frequência, e essa viscosidade, e esse esperma grosso, esse sêmen grosso, acaba acontecendo desde o momento ali da ejaculação, e isso com frequência, tá? Isso ali pode sim estar indicando uma inflamação ou uma má formação da próstata, ou também das vesículas seminais. E isso, lógico, que deve estar sendo tratado, né? O homem, quando ele percebe que ele tem alguma coisa normal, ele, né, vai para um urologista, o urologista vai solicitar ali um exame, tá, de espermograma. Nós, como técnicos, como analistas, tá, de laboratório, vamos fazer nossa parte, vamos analisar então, preparar toda a lâmina, vamos preparar esses espermatozoides para que seja então analisado, principalmente essa questão de aspecto, para que a gente possa analisar possíveis, tá, doenças que esse homem possa estar enfrentando, algum, né, problema ali. Mas esse ponto do aspecto a gente já consegue ver a macroscópico, ou seja, não precisa de um microscópio para a gente conseguir determinar que esse espermatozoide, que esse sêmen está com uma quantidade, tá, muito ali pouca de líquidos, que ele acabou ficando um pouco mais grosso do que deveria. Então, isso só de olhar para o exame a gente vai conseguir perceber que está anormal essa viscosidade desse sêmen. Outro fator muito importante sobre esse sêmen, sobre, né, esse exame dos espermatozoides, é a sua coloração. Então, de acordo com, tá, esse fluido que vai sair, tá, nessa ejaculação, a gente pode determinar algumas patologias. Quando esse sêmen sair, então, transparente ao branco, tá, um branco leitoso, é normal, ele está, então, aparentando ali um sêmen sadio, com espermatozoides sadios, tá? Sem problema nenhum. Agora, quando a gente começa a ver alguma coloração, alguma alteração nessa cor, tá? Vindo ali do amarelado, ou até vermelho, verde, que a gente vai ver ainda mais pra frente o que isso significa. Isso pode estar alertando, então, que algum problema, tá, muito grave está acontecendo com esse homem. Então, isso pode estar significando que esse homem tá com algum problema ali no seu sistema reprodutor. Então, aqui a imagem de um sêmen normal, tá? Aparentemente, uma viscosidade normal. A gente consegue perceber aqui algumas, tá, nuances do transparente até o branco, tá? O branco leitoso. Então, isso aqui é uma coloração normal de um sêmen, tá? Vim desde o transparente, que a gente vê algumas partes transparentes, até o branco, tá? Se viesse tudo branco,
tá bem, ok. Se tivesse tudo transparente, ok, tá? Mas geralmente, tá? É mais ou menos isso, da atenuância ali do transparente, independente se um pouco for mais transparente, um pouco mais branco, isso pode alterar um pouquinho, mas tá? Essa é a aparência do sêmen. Agora, quando esse sêmen vier com algumas colorações, tá? Uma leve atenuância de sêmen amarelo, isso, tá? Pode significar que esse homem ficou muitos meses sem ejacular. E o que isso significa? Os espermatozoides, ele tem um tempo de vida, tá? Ele vai ser produzido pelos testículos, tá? Esses espermatozoides. E se ele não for ejaculado, né? Eles vão morrer, eles têm um tempo de vida, né, muito baixo. Então, eles vão morrer. E depois dessa morte desses espermatozoides, vai ser produzido mais e, consequentemente, tá? Isso vai fazer com que esses espermatozoides que estavam, né, mortos, altere um pouco ali a coloração, deixando um pouco amarelada esse sêmen, tá? Mas, a princípio, é lógico, né? Tem que ficar sempre alerta. Às vezes não era nem isso, mas tem que ficar sempre alerta. Aconteceu episódios isolados, com muito tempo sem ejacular, aí você pode descartar as outras opções, tá? Mas se for isso, não tem o que se preocupar. Também alimentos, tá? Que podem estar interferindo nessa coloração é o enxofre, que vai, por exemplo, a cebola, alho, a gema de ovo. E isso, tá? Pode trazer uma coloração amarelada para esses espermatozoides, mas não significa, tá? Que a gente possa também descartar outras opções. Então, tem que ficar de olho. Tá tendo essa coloração amarelada com frequência, tem que procurar um urologista para verificando, né? E nada mais do que o nosso exame de espermograma para dizer isso, para contar se realmente aquela cor amarelada tá vindo de alguma infecção, de algum problema desse homem, ou se ela tá trazendo ali só algum corante de algum alimento, ou se ela tá ali tendo muitos espermatozoides mortos nesse sêmen. Então, isso tudo também vai do questionário, de você perguntar qual foi, né, o último dia que esse homem ejaculou. Então, esse questionário também é muito importante para a gente saber por que tem aquela quantidade de espermatozoides mortos naquele exame. Tá? Então, é muito importante isso também. Quando esse sêmen tiver amarelado e não tiver nenhuma ligação nem com um corante, tá? De alguns tipos de alimentos, ou com também, eu falei, a morte de alguns espermatozoides por esse homem ter ficado muito tempo sem ejacular, a gente pode estar trazendo, então, ali um caso de infecção do trato urogenital. Isso, tá? A gente vai trazer junto com esse sêmen amarelado, a gente vai ver um quadro, tá? De cheiro com um pouco mais fédido, tá? Um odor um pouco mais forte. Esse homem também pode apresentar alguma dor, irritação e vontade constante de ir ao banheiro, podendo também ter casos ali de febre, tá? Então, todos esses sinais, alguns deles ou todos eles apresentados nesse homem, tá indicando, então, uma infecção nesse trato urogenital e por isso a coloração amarelada desse sêmen. Sêmen verde. Parece mentira, né? Mas é possível sim. Quando o sêmen apresenta essa coloração verde, ele vai estar indicando, tá, uma infecção bacteriana ou fúngica, e isso tá devido a essa coexistência dessas bactérias ou fungos ali nesse sistema reprodutor, vai fazer com que esses espermatozoides tenham essa tonalidade ali um pouco mais esverdeada. E isso, tá, vai ser comum quando esse indivíduo apresentar ali gonorreia ou a clasmídia, que são DSTs, são doenças sexualmente transmissíveis, tá? E se não tratado ali, pode sim tá dando uma complicação, né? Então, é muito importante esse indivíduo tá fazendo tratamento, porque isso só tende a piorar se não for tratado, não tiver ali um cuidado, né? O médico aceitar um antibiótico para que isso, né, possa voltar ao normal. Sêmen vermelho ou marrom, tá? Isso vai indicar o quê? Tem que estar correndo no urologista. Independente da cor que apareceu o teu sêmen diferente, tem que ir pro urologista, tá? Isso vai indicar que não tá nada normal. Mas o vermelho ou o marrom, ele indica o quê? A presença de hemácias
nesse sêmen, tá? Então, ele pode também ter uma tonalidade rosa, tá? Então, ele deu uma puxadinha pro rosa, tá? Pro vermelho ou pro marrom, corre. Começou a dar algum sinalzinho, não espera, né? Ficar igual nessa foto aqui, que tá completamente ali tomado por hemácias, né? Parece que é puro sangue, tá? De acordo com os médicos especialistas, isso vai ser chamado de hemospermia. Não é nada muito grave, mas é lógico, nada disso é normal. Então tem que correr ali para que não haja, né, uma situação piorada, tá? Essa doença, ela provavelmente vai estar interligada por alguma infecção, tá? Podendo ser bacteriana ali e que, né, foi ali, não foi tratada, alguma coisa assim, e ela acabou, tá? Tendo ali a sua existência, tá? Dessa doença. Então, é muito importante, tá? O médico tá prescrevendo ali um antibiótico para tratando essa infecção, que provavelmente vai estar aliada a essa situação, e, tá? Para que tenha ali, né, tudo certo, tudo controlado. E o sêmen, ele tem muito a dizer sobre a vida, sobre a saúde desse homem. Então, se esse sêmen tá aparecendo com alguma coloração, tá aparecendo com alguma, né, anomalia ali diferente, então tem que investigar o que é que isso pode estar indicando. Geralmente, esses sangramentos, tá? Essa presença de hemácias nesse sêmen vai estar sendo por algum sangramento ali no trato urogenitário, tá? Então, isso tem que ser investigado para ver o que é que pode ter acontecido, se foi algum trauma, se teve algum problema, tá? Isso pode sim ser algo grave se não for tratado. Então, começou a ter uma coloração ali avermelhada, marronzada, rosinha, corre, né? Tem que correr para um urologista. E isso a gente vai identificar em laboratório com a presença de hemácias nesse sêmen. Então, teve uma presença de hemácias. Então, só com o exame macroscópico, se for num caso ali já um pouco mais severo, que a gente consegue identificar essa coloração bem nítida, então a gente já consegue determinar a olho nu, tá? Que esse exame apresenta hemácias. Mas a sua confirmação, lógico, deve ser sempre feita a microscópio para a gente determinar se há hemácias mesmo dentro desse sêmen ou se foi alguma coisa que possa ter influenciado, seja uma coloração, tá? Alguma pigmentação que fez com que esse sêmen teve, né, uma alteração de cor. Então é muito importante a gente investigar isso também microscopicamente. Então, o cheiro, ele também tem muito a dizer sobre esse sêmen, sobre a saúde desse homem, tá? O cheiro, ele deve ter ali um cheiro parecido, lembrando, um pouco puxado para o cheiro do cloro, também conhecido como que boa, cândida, né? As marcas aí. Então, quando esse espermatozoide, esse sêmen, tem um cheiro, tá? Parecido com o cheiro do cloro, isso tá normal. Lógico, um cheirinho bem diferente ali, mas tem, né, lembra um pouquinho. Isso porque, tá, né, esse cheiro ali, o cloro tem amônia, então é um cheiro que bem próximo, tá? Outro fator do cheiro também que pode muito influenciar é a alimentação, tá? Então, o que esse homem vai estar comendo, o que ele vai estar ingerindo, vai dizer muito sobre o cheiro, tá? Desse sêmen. Se o homem, tá? Ele come muita fruta, então é normal ter ali, tá? Um cheiro um pouco mais atenuado de frutose nesse sêmen. Quando esse homem também come ali bastante proteína, bastante vitaminas, tá? Ele vai ter ali um cheiro bem, tá? Bem suave, bem tranquilo. Agora, quando essa pessoa come muita fritura, muita porcaria, muita coisa, pode estar dando uma alteração nesse sêmen, um cheiro um pouco mais forte, não chega a ser fédido, mas é um cheiro, tá? Um pouco, com um odor um pouco mais incômodo, tá? Dependendo ali da pessoa que estiver sentindo, pode ali achar um pouco ruim. Então, quanto mais a alimentação dessa pessoa for, né, melhor vai ser o cheiro desse sêmen. Se esse sêmen tem um odor, tá, parecido com o cheiro de peixe, a gente pode estar falando ali, tá, de um tricomoníase, que é uma doença sexualmente transmissível. Vai ter ali também coceira, secreção nesse pênis. Se também esse sêmen cheira muito mal, um odor muito fédido,
é um cheiro muito ruim. Então, aquilo realmente impregna ali o ambiente. É realmente, assim, é insuportável o cheiro. Então, isso a gente pode estar vendo também um outro caso de doença sexualmente transmissível, que é a gonorreia. Tá? Então, isso tudo a gente consegue determinar no exame ali microscópico, a gente consegue determinar se há presença, tá, desses parasitas nesse exame. Então, a gente consegue analisar ali, quem que tá causando esse mau cheiro, tá? Mas esse cheiro é um fator que a gente já consegue, né, se preocupar um pouquinho mais e analisar um pouquinho mais, porque a gente já percebeu que tem alguma coisa errada, né? Esse homem provavelmente já percebeu também, por isso que está ali fazendo exame, já foi ao médico, o médico solicitou o exame do espermograma. Então, isso é muito importante para a gente né? O médico tá dando, então, o diagnóstico correto, o tratamento correto para esse paciente. Fatores que vão influenciar, então, um bom sêmen. Quando esse homem tem uma boa alimentação, com fibras, com proteínas, tá? Com todos esses alimentos saudáveis, fruta, tudo isso vai fazer com que esse sêmen tenha uma coloração, uma viscosidade, tá? Tudo isso, um cheiro, tudo agradável. A hidratação também ela é muito importante em relação ao aspecto, à viscosidade desse sêmen, para a motilidade desses espermatozoides, para que eles consigam ter a motilidade correta para chegar até o útero da mulher. Então, muitas vezes o casal tenta engravidar, mas o homem também não bebe água. Então, isso é um fator, tá, que vai muito ali contra, né, esse processo de fecundação. Se o homem não ingere a quantidade exata de água, ele não vai conseguir, tá, reproduzir, não vai ter uma fecundação, tá? Porque esses espermatozoides não têm ali a motilidade correta para chegar até esse óvulo. A atividade física ela é fundamental, tá, para essa saúde desses espermatozoides. E a frequência de ejaculação. Tá? Isso é muito importante também, porque se esse homem ficar muito tempo sem ejacular, como eu disse, esses espermatozoides vão morrer e essa coloração, tá, vai alterar. Então, é saudável esse homem estar renovando, tá, esses espermatozoides sempre, lembrando que a cada ali 72 horas esse homem está produzindo novos espermatozoides, então é bom que haja sempre essa renovação nesse período. Lógico, não é de regra, mas ali não é ficar muitos meses sem ejacular, isso pode prejudicar ali sim, tá? Esse aspecto desse sêmen. Ok, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham ali gostado dessa aula, entendido sobre esse exame, né, de espermograma, a importância ali, né, desse exame macroscópico e microscópico, que a gente analisa então todos os influenciadores que a gente consegue identificar e encaminhar para que esse paciente tenha um bom diagnóstico. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, possam deixar aqui nos comentários. Eu posso estar tirando as dúvidas para vocês. Também pode mandar um e-mail para mim, tá? Fiquem à vontade aí. Vou estar com vocês agora na nossa segunda aula ao vivo, tá? Para que vocês possam, então, estar tirando suas dúvidas comigo. Ok, pessoal? Bom restante de aula e até breve.